Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, estamos aqui então para mais uma aula, produção textual, ou melhor, oficina de produção textual e oralidade, ok? Então nós vamos continuar aí trabalhando sobre entrevistas, estamos na atividade 2, desenvolvimento 2. Ontem nós falamos aí um pouquinho sobre a entrevista por meio de vídeo, observamos alguns elementos, também focamos na linguagem utilizada e vimos aí a entrevista escrita, né, que lá no caso as perguntas tinham sido enviadas por e-mail. Então observamos a estrutura geral da entrevista, depois mais específico aí, uma entrevista por meio de vídeo, depois uma entrevista escrita e também a linguagem utilizada. No caso da entrevista que estava por meio de vídeo, era uma linguagem mais informal, o Mano Brown, que era o entrevistado. Nós observamos um pouquinho também ali do ambiente, como o ambiente colaborava para o entendimento da entrevista. Observamos também o contexto em que ele viveu até o dia da entrevista ali, né? Como isso influenciou na arte dele no passado, como influencia no presente e também a entrevista escrita, que tinha uma linguagem mais formal, tá bom? Como eu falei, então, continuamos hoje sobre esse assunto, focando aí numa entrevista por meio do podcast e como que ficaria uma transcrição dessa entrevista, ok? Eu vou fazer aí a minha autodescrição que eu não fiz. Então, eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com eles amarrados, né? Aí como se fosse um rabo de cavalo, sou com uma blusinha preta, com o símbolo, eu sempre falo errado, eu falo que é a Mulher Maravilha, mas não é a Mulher Maravilha. Acho que é. É? Uhum. Ok. Wonder E uma calça verde, ok? E um all-star branco. E com a gente, a minha companheira aqui, professora Andreia. Olá, Elaine. Olá, segunda série, professores e alunos. Estou aqui mais uma vez para colaborar com a minha parceira, certo? Certo. Vou fazer minha descrição antes que ela me chame a atenção. Sou branca, estatura mediana, tenho cabelos compridos, hoje eles estão soltos. Estou de camisa preta, calça preta, sandália preta, tá tudo preto hoje. Os óculos, falta o sinal, né? É. E o meu sinal, assim. Isso. E eu que esqueci o meu sinal hoje. Ah, o meu sinal é esse aqui, ó, que representa os meus cabelos quando eles estão soltos, que são os cachinhos, tá bom? Aí na tela nós temos os objetivos da aula. Tenho focado no primeiro, sempre reforçando que os outros também são importantes, tá? Então, desenvolver o aprofundamento sobre a compreensão das línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e agir no enfrentamento de preconceitos. Estamos especificando aí mais o preconceito linguístico, mas sabemos que ele traz aí vários outros preconceitos também. E aí, qual é o objetivo da aula de hoje, né? Complementando. Então, compreender que a entrevista ela precisa ser planejada antes, durante e depois da sua produção. Por que depois da produção? Porque a gente vai precisar rever aí o que foi produzido, se está ok ou não, tá bom? Se eu preciso alterar alguma coisa. Depois, vamos produzir um roteiro para a realização de entrevistas orais, observando as características do gênero e transcrevê-las, considerando a adequação à modalidade escrita da língua portuguesa. E nossa perguntinha aí, que no caso hoje são duas, para irem pensando no decorrer da aula, tá? Qual é a importância de formular com antecedência as perguntas de uma entrevista? E aí vocês vão justificar. Há necessidade de revisar o texto da entrevista após a sua finalização? Justifique, né? Então, será que a gente consegue fazer aí uma entrevista sem um roteiro, sem um planejamento? É possível, né? E qual que é a importância de revisar aí essa produção? O que você acha, André? Eu, além do roteiro, eu também incluo
a questão da pesquisa. É que isso já faz parte do aprofundamento, na verdade, né? Então, super importante a pesquisa e o roteiro. Mas, na verdade, quando você faz... até para você fazer a pesquisa, você já faz um roteiro, né? Sim. E aí, ainda... Por isso que acho que esse antes, esse durante, esse depois que você fala é muito importante, né? Porque esse planejamento e esse depois, essa revisão do texto, isso vai depender muito de verdade de onde a gente vai publicar, né? O que é que você tem falado, né? Sim. Se às vezes compensa você publicar da forma como aconteceu, né? Fazendo uma transcrição fiel, né? Até com as paradinhas, com esse né, por exemplo, que eu falei agora, colocando todas as entonações, o que são parênteses, né? Isso é importante. Ou já adequando a linguagem daquele veículo que vai que vai ser o suporte daquele texto, né? Então, acho que essa revisão é sempre muito boa. Até para saber assim, bom, para esse momento, eu acho que essa parte é importante, né? Eles precisam entender isso também, né, Elaine? Sim. O revisar aí você acaba fazendo uma edição, não é o editar de repente inverter algumas coisas, né? Tenho certeza que mais para frente você vai falar sobre isso também, né? Mas eu acho super importante. Aliás, a revisão de qualquer texto, né, é importante trazer sempre para eles isso, né, esse reforço, né? Vocês estão trabalhando num gênero específico, mas revisar um texto é sempre preciso, né? Porque a gente sabe que também eles gostam de fazer um rascunho e depois quando a gente pede para passar limpo do lápis, só passa a caneta, né? E entrega, né? Essa é a revisão. A gente sabe disso. E é legal que acaba retomando o que nós falamos ontem lá sobre o Mano Brown, né? Que é legal que na entrevista ele utiliza a variedade que ele costuma utilizar mesmo. Ele não modifica ali para o padrãozão. E até mesmo a pessoa que fez ali a transcrição da entrevista, né, para a parte escrita, se ela fizer essa adaptação totalmente para a norma padrão, vai tirar toda a característica da notícia e acredito que até do que eles queriam mesmo com essa entrevista. Nós reforçamos ontem que ali a gente observa a identidade, a história, a sociedade envolvida naquela história ali do Mano Brown em si e do grupo, né, do grupo Racionais. Então, ao fazer a transcrição da entrevista dele, se eu modifico ali, principalmente algumas expressões que são características dele, mudou totalmente o conteúdo, a essência da entrevista. Tá? Então, é muito importante isso. Eu acredito que muitos entrevistados devem pedir para ler, né? Antes de publicar, eu quero ver a versão. E talvez, né, do jeito que você falou, fazendo essa comparação, para que essa identidade não seja apagada, ou você faz com a citação direta ali, ou então você conta o que ele disse, que daí já é diferente, já passou por uma outra pessoa. Né? Então, você contar o que ele disse não descaracteriza, mas você tentar impor para ele uma fala que não faz parte, também faz com que a identidade seja apagada. Sim. E até mesmo aquela entrevista ping-pong, né? Com certeza, o entrevistador pesquisou. E o entrevistado, por mais que ele não tenha recebido ali as perguntas, ele já vai criando hipóteses, né? A partir da minha vida, o que é mais polêmico, o que eu costumo falar mais, o que eu não falo e as pessoas têm curiosidade em saber. Então, mesmo que o entrevistado não tenha recebido as perguntas, ele também já vai criando hipóteses ali e não significa que essa entrevista ping-pong ali, eu pergunto, você responde bem rápido, que o entrevistador não tenha feito, é impossível, né? De não ter feito uma pesquisa. Claro. É essa pesquisa de que nós falamos agora, né? Primeiro, o que ele quer trazer é alguma coisa de diferente e alguma coisa que ele já sabe que o público está procurando. Sim. Né? Então, ele vai trazer exatamente isso. E o entrevistado, por mais que não tenham colocado para ele as perguntas, ele também já tem ideia ou do veículo, como o veículo faz esse tipo, quais perguntas ele faz. Se ele não faz isso, se ele não foi atrás,
ele perdeu a oportunidade de verificar, para você não ser pego de surpresa, né, nesse sentido. E mais ou menos, se é uma entrevista oral, né, um programa de TV, ele já sabe mais ou menos o que aquele entrevistador também costuma perguntar. Né? E o perfil do entrevistador. Isso, exatamente. Sim. Desse daí eu posso esperar de tudo. E às vezes tem alguns também que o cara tem que ir preparado porque sabe que sai alguma coisa da cartola lá que não imaginava, né? Perfeito. Então, continuando, preparando a entrevista. Então, ontem nós ficamos com o primeiro momento e agora seria aí o segundo momento da atividade, tá? Então, chegamos ao segundo momento do desenvolvimento. Siga as instruções. Para o momento 2, a turma vai elaborar um roteiro de perguntas que serão utilizadas em uma entrevista oral. Siga as orientações. Em grupos, dividam as funções que cada integrante vai desempenhar. Quem será o entrevistador, o cinegrafista, né, o redator e o revisor do roteiro. Claro que podem ter outras funções aí, tá bom? Para a elaboração do roteiro, dialoguem sobre quem será o entrevistado e por quê. Qual é o enfoque da entrevista? Isso aqui é importante também, tá? A gente ter aí um foco na entrevista, porque começa a fazer um monte de perguntas, né? E aí você desvia um pouco ali do assunto. Então, é bom você ter ali exatamente sobre o que vai perguntar e a partir dessa pergunta pode desviar para que lado, né? Pode ser que desvie um pouquinho para cá e estar preparado também para essa resposta do entrevistado e como você vai agir ali naquele momento, tá? Então, é super importante ter aí o foco da sua entrevista. Geralmente, quem é entrevistado, né, tem aí muitas coisas, um currículo, digamos assim, muito grande, positivo ou negativo, ou meio a meio, né? Então, é importante eu seguir ali uma linha específica. A entrevista vai ser sobre um fato polêmico exato aqui desse momento. Não, eu vou entrevistar sobre a infância, sobre a carreira, enfim, tá? Então, ter um foco e se preparar para a possibilidade de desviar um pouquinho por algum motivo, mas que você possa retornar ali para o seu objetivo, tá bom? Então, continuando aí na tela. Então, qual é o enfoque da entrevista? Ele deve estar atrelado ao que foi discutido neste componente e nos demais. Então, neste caso que é a entrevista de vocês, qual será o foco? O que nós estamos vendo aí, então, sobre as variedades linguísticas, né? E o preconceito linguístico, ó, como é muito amplo, certo? Então, vocês vão precisar aqui especificar. Tá, eu vou falar sobre a variedade linguística regional, situacional. Você vai especificar ali uma situação. Então, você pode pensar, quem eu posso entrevistar que seja interessante para falar sobre esse assunto? Eu vou entrevistar um linguista? Eu vou entrevistar alguém que sofreu um preconceito linguístico? Ok? Ou se você for falar sobre exatamente o preconceito linguístico, que caminho ali que você vai seguir? O preconceito linguístico de modo geral, o preconceito linguístico, se a gente for retomar, por exemplo, lá que demos o exemplo para vocês da entrevista do Dr. Cabral, né? Que ele diz ali que ele sofre também o preconceito linguístico pela forma que ele optou em comunicar para a sociedade a ciência, então de uma forma mais simples, né? Que melhor atenda aí a todos. Então, vocês vão seguir aqui em variações linguísticas e preconceito linguístico, mas observem que é um tema bem amplo, então vocês vão ter que focar ali. E pensar bem em quem será o entrevistado, tá bom? Quer complementar, André? Eu estava pensando aqui. Embora nós tenhamos as perguntas, né, como você falou, por que é importante, então, eu saber quem é o entrevistado, né, o que acontece na vida dele? Porque o entrevistado, sabendo ou não das perguntas, pode ser que em algum momento ele comece a desviar. E quem tem a obrigação de trazer de volta o entrevistado é o entrevistador. Sim. E se você não sabe, porque se você não sabe muito bem sobre o assunto, você pode subentender que foi um desvio, mas não foi. Ele vai voltar, ele só está fazendo um caminho diferente. E se você conhece, você faz com que ele volte de acordo com a sua próxima questão, né? Então, para você vai estabelecer o caminho certinho, você busca, né? Você traz de volta se o entrevistado estiver fugindo um pouquinho. Acho que
Por isso é importante a pesquisa, né? Sim. Porque se você não souber sobre o assunto, ele vai viajar e você acompanha e acha que tá tudo bem, não tá, né? Para quem tá assistindo, percebeu já que fugiu, né? Sim. Da proposta. Eu lembrei agora de um filme, só que é sempre assim, né? Eu lembro do filme, mas não lembro o nome. Mas dá certo lá a pesquisa no Google, quando a gente coloca assim, filme do apresentador americano que foi entrevistado. Vai aparecer lá qual que é o filme. Mas fala sobre um apresentador americano que ele apresentava programas infantis. Esse programa durou por muitos e muitos anos. E tinha um repórter que ele entrevistava assim, as pessoas famosas, só que a nota que ele dava assim, na entrevista, no jornal, era sempre negativa. Sempre, sempre. E em determinado momento a chefe dele fala assim, tá bom, eu vou te dar aí uma tarefa, vamos ver se você aprende alguma coisa. Você vai entrevistar o fulano de tal, que é esse apresentador. E é engraçado que o apresentador coloca ele assim numa enrascada, que quando esse jornalista faz as perguntas para o entrevistado, para deixar ele encurralado, querendo uma pontinha para ele seguir ali a linha dele de negatividade, o entrevistado que faz ele sempre para a entrevista na primeira, segunda pergunta e sempre fica remarcando, né? Ou seja, o entrevistado acabou ficando mais preparado que o entrevistador. É muito bonita essa história. Real, né? Essa situação aconteceu mesmo e traz aí uma experiência bem positiva e vocês também podem pegar ali sugestões, estratégias. Um lindo dia na vizinhança, aqui ó, a produtora Marília me ajudou. Tá? Então esse é o filme, é muito lindo, gente. E um exemplo aí do que a gente está colocando aqui, né? Sobre conhecer o entrevistado. Isso. Né? E não ficar aí na berlinda depois, né? Acho que ele pensou, esse cara aí faz programa infantil, a mim ele não vai enganar não. Né? Muito bom. É bem legal, assistam, tá bom? Então, continuando aí algumas perguntas, né? O que vocês têm que pensar aí ao realizar este roteiro. Então, quais serão as principais perguntas que realizarão? Então, focar aí nas perguntas. Fazer perguntas abertas. O que são perguntas abertas? São aquelas que não tem como aí o entrevistado responder sim ou não. Ele precisa desenvolver essas respostas, tá bom? Então, perguntas abertas são aquelas que o entrevistado, ele necessita desenvolver a resposta. Não tem como ele responder de modo fechado, sim ou não, tá bom? Então, procure sempre aí realizar perguntas abertas, ok? E refletir sobre as possíveis respostas, como nós já falamos aqui. Porque a partir da resposta, você pode fazer uma outra pergunta, né? E por aí ir direcionando a sua entrevista. Então, além das perguntas que vocês já terão aí pensado, né, e feito, deixem aí algumas na manga para utilizarem no decorrer da entrevista, tá bom? Aí temos a definição de entrevista, que nós já vimos ontem, só vamos retomar aqui bem rapidinho. A entrevista é um gênero de caráter interacional, geralmente entre duas pessoas, geralmente, tá? Então pode ter mais também. Organizado em turnos, com uma pequena introdução sobre o entrevistado, nós comentamos ontem, né? E o tema. O intercâmbio pode ser registrado em áudio ou em vídeo e assim ser exibido, nos suportes em que a linguagem audiovisual é permitida, ao ser posteriormente transcrito e editado para publicação por escrito. A entrevista ainda pode ser feita com a interação já por escrito, que aí será lá por e-mail, por exemplo. O objetivo desse gênero é obter informações sobre a pessoa entrevistada ou sobre um tema, fato que a envolva, ok? Que nós já comentamos ontem. Então, perguntas e respostas, claro, no mínimo 2 pessoas, mas podemos ter aí outras. Isso geralmente acontece aí nos programas não de auditório, né? Mas esses programas que a gente tem aí em roda, vamos dizer assim, né? Que a gente pode colocar em roda e fazer aí perguntas para diferentes convidados. Eu posso colocar convidados que tenham a mesma opinião, que tenham opiniões diferentes, tá bom? Então, geralmente são 2, mas podemos ter mais pessoas. Posso dar um exemplo? Eu vendendo um jabá aqui. Porque nós fizemos uma aula com
foi uma entrevista, né, com o Bernardo Veloso. Sim. E envolve um tema polêmico, né? E o que a gente precisa, por exemplo, o entrevistado tem a opinião dele, nós temos a nossa. É que, assim, ficou curtinho, a gente não conseguiu se estender, né? Mas é uma coisa legal você, independentemente, né, do que você ache sobre, você tá lá como entrevistador. Né? E acho que isso é legal também eles entenderem, né? Qualquer que seja o tema, quando a gente se coloca no lugar de entrevistador, por exemplo, de analista, é claro que o entrevistador ele vai puxar depois para o lado, né, do veículo, né, que ele tá, onde ele trabalha, que ele está representando. Mas de qualquer forma, acho legal vocês entenderem que essa pergunta aberta, que a professora Elaine colocou também aí na anterior, de fazer uma pergunta aberta, traz isso. Então, a gente tem que estar preparado também, né? Para ouvir, de repente, algo que assuste, para ouvir algo com que a gente concorde e ouvir algo com que a gente ache um absurdo. Sim. E estar pleno. E o que é legal, que se estiver com as perguntas preparadas, vamos supor que o entrevistado te deu uma resposta que você não concorda. Você pode fazer uma outra pergunta com a sua opinião, né? Assim, mascarada, digamos, para colocar ali o entrevistado, né? Vamos ver o que ele vai responder, então. Já que ele pensa dessa forma, vou fazer essa pergunta aqui para ver se ele consegue seguir a linha. É uma possibilidade, né? Sim, são estratégias. Não começar a bater boca com o convidado. Não, pelo amor de Deus, não é debate, né? É uma entrevista. Então, num primeiro momento, bom, primeiro que é sempre assim, você vai respeitar a opinião do outro. E aí, o que você for passar depois em relação à sua opinião, aí é outra coisa, né? Indiferente, tá fora do que o entrevistado disse. Então, acho que é legal vocês também começarem a prestar atenção em programas de entrevista, né? Sim. Ou entrevista por escrito, ou podcast, mas comecem a prestar atenção como os entrevistadores fazem esse caminho, né? Sim, sim. Acho legal. Perfeito. Então, ali resumindo, né? Nós já vimos aí sobre a entrevista. Então, temos lá uma introdução apresentando o convidado, qual será o tema tratado. E essa entrevista depois pode ir aí ou para o formato de áudio, né? Um podcast ou outros formatos com áudio também, ou para a escrita. Seja colocado num blog, numa revista, tá bom? Então, as duas formas aí são possíveis. E agora temos aí um exemplo para vocês de uma entrevista. A gente tem um exemplo dela em áudio, que é um podcast, tá? E a transcrição dela, como é que ficaria aí? Então, ó, vamos observar as características de uma entrevista oral transcrita, né? Então, o título, que é importante, nós vimos ontem. No caso aqui, Arte Clube recebe o especialista em folclore, Ricardo Azevedo. Então, temos lá o nome do programa. De novo, né? Observe que aqui em destaque, pelo menos nesse primeiro momento, nós temos o programa, não o jornalista que faz aí, né, as perguntas. Especialista, então a gente já caracteriza aí o convidado em folclore. E quem é? O Ricardo Azevedo. Neste caso, temos um subtítulo que vai acrescentar aí informações ao título, né? Então, autor premiado é especialista em narrativas populares brasileiras. Então, observe que ele já resumiu um pouco esse tema, né? Porque aqui ele fala folclore, especialista em folclore. O que exatamente do folclore ele vai falar? Narrativas populares brasileiras. Então, já reduzi aí um pouco o tema. Quem é o entrevistado? Então, o entrevistado é o Ricardo Azevedo. Aí eu apresento essa pessoa, né? Então, a apresentação da pessoa entrevistada, as informações pessoais e profissionais que resumam quem é essa pessoa. Também pode trazer ou não uma foto, tá bom? Do entrevistado. Aí, então, é o Ricardo Azevedo. Além da apresentação que já foi feita lá no título, aqui é aprofundado um pouquinho mais. Então, ele é escritor, também ilustrador, autor de dezenas de livros, como Armazém do Folclore e Contos de Espanto e Alumbramento. E vencedor de vários prêmios Jabuti.
Premiação importante aí na literatura, tá bom? É um especialista em cultura popular. E quem que é o entrevistador? Será o Jansen Campos, jornalista do programa Arte Clube da Rádio EBC. Aí temos a transcrição da entrevista. No primeiro momento aqui, ó, o nome todo do entrevistador e já a marcação de como será abreviada aí na sequência. Aqui do Ricardo Azevedo e como ficará, tá bom? Vamos ouvir um trecho da entrevista, depois a gente retoma, tá bom? Senão não dará tempo. Tivemos um probleminha técnico, mas já voltamos com a entrevista, tá? Enquanto a gente resolve esse probleminha. Então, como eu falei para você, a gente tem aqui a marcação do entrevistador, depois o entrevistado. Observem que aqui, ó, a primeira fala do entrevistador é bem curtinha, né? Então, boa tarde, Ricardo. Primeiro conta pra gente como que nasceu o seu interesse pelo folclore e pelas narrativas populares, né? Então, o Ricardo Azevedo, ele já vem aqui explicando, né, um pouquinho aí da história dele, o que fez, com que ele gostasse. É legal que nessa entrevista, como a de ontem, o que predomina aí é a linguagem formal, mas há momentos que o Ricardo Azevedo também utiliza aí uma linguagem informal, até mesmo por conta da temática que ele trabalha aí com o folclore, tá bom? Eu vou passando aqui para vocês os slides, para vocês observarem aí como essa entrevista ficou. Ela é bem longa, a transcrição dela, e talvez o leitor, quando observasse aí ela transcrita, não tivesse tanto interesse em ler, porque para o leitor visualmente, ai, nossa, isso aqui vai ser cansativo, não vai ser interessante. Nem inicia, né, a leitura, e já com o áudio, no formato do podcast, como nós falamos, é interessante porque eu posso parar a qualquer momento, voltar, então eu tenho é mais flexível, né, do que ali a leitura. A gente também pode parar, né, Andréia, a leitura, mas tem uma perda, né, não sei, assim, eu acho ruim quando eu paro uma leitura assim, em determinado ali momento, e depois volto nela. E eu tenho a sensação de que o áudio não é tanto. Também é de perfil, né? E o interessante que você falou, por exemplo, a questão de ler, né? Você falou, é grande, né? É longo, e talvez o leitor não se sinta estimulado. E o podcast, o legal do podcast você pode ouvir em qualquer lugar isso, né? Então, e você pode estar fazendo outras coisas e ouvindo. Então, a tendência, eu acho que o podcast chegou assim para facilitar também essa questão, né? Fazer até com que as pessoas ouçam mais notícias, ouçam qualquer que seja, ou notícia, entrevista, qualquer outro conteúdo, né? Você geralmente tem você tem o escrito e tem o podcast, né? E inclusive o podcast geralmente traz esse aprofundamento, isso também é legal. Sim, sim. E com o podcast, como nós já comentamos também, se eu estou num trânsito, né, em uma viagem, então eu consigo ali também
de novo, começar da onde eu parei, voltar um pouquinho mais. Eu acredito que seja mais fácil essa retomada ali com o áudio do que com a escrita, mas é de perfil para perfil, ok? Acho o áudio favorece. Isso, né? O áudio favorece. Ó, a nossa aula acabou e ficou faltando aí ouvir o podcast, tá? Mas vocês podem aí na sala de aula com vocês, junto com o professor, acessar o link que tem com o áudio e observar aí qual que foi a diferença do formato do podcast, certo? Com o texto transcrito. E nós já vimos ontem também um pouquinho disso. Era só para reforçar mesmo, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada, Andreia. Obrigada, Elaine. Até a próxima. Beijos. Até, beijos.